A você que vai nos assistir aí em casa, que Deus esteja com todos e que realmente esse culto possa ser transformador na sua vida. Queremos iniciar o culto de hoje com uma oração. Queria pedir para os irmãos aqui presentes pudessem fechar seus olhos, e você também em casa se também possa fechar seus olhos, e vamos orar ao Senhor. Pai amado, como é bom ter um Deus tão maravilhoso, tão grandioso, um Deus que conhece todas as coisas, um Deus que sonda nossos corações, que nos criou, que criou todo esse universo, Pai. E o Senhor ser nosso Deus, nosso Pai, ter nos adotado como seus filhos amados, Pai. Muito obrigada, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui na sua igreja, Pai, te cultuando, podendo ouvir do Senhor, poder falar com o Senhor através das orações, do louvor, Pai, que realmente esse momento, Pai, possa ser conduzido pelo Senhor, que o Senhor possa estar em pleno controle de tudo, Pai, porque tudo que nós fizemos aqui é para Ti, ó Deus amado. Que o Senhor possa continuar nos usando para a honra e glória do Senhor, Pai. Esteja com cada irmão que está aqui, que realmente possa ser um culto que transformará a vida de cada um, que possa falar em nossos corações, Pai, que possamos sair daqui, Pai, renovados, Pai, pelo poder do Seu nome, Pai. Amém, Senhor. Vamos ficar em pé? Vamos declarar que esse Deus é santo. Os homens começam e as mulheres. Acho que todos conhecem essa música, né? As mulheres fazem... aí não vai parecer que está vermelho, né? Mas as mulheres fazem a resposta do que os homens cantam. Poderoso,
Emanuel, o grande eu sou, príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver a vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Amém. Glória a Deus. Glória ao nosso Deus. Em Salmos, eu queria ler uma parte aqui de Salmos 38 para vocês. Quando Davi, ele tinha pecado e ele estava sentindo muita dor, muita culpa, porque aconteceu muita coisa na vida dele depois que ele pecou. Ele falava assim: as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado, meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios, o meu suspiro não é oculto. Meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Senhor, não me abandones, não fique longe de mim, ó meu Deus. E ele estava assim porque ele tinha pecado, ele estava se sentindo, não que Deus se afaste, Deus não quer mais a gente, mas Ele quer que a gente se arrependa do pecado, né? Hoje a gente vai ter a ceia, então que a gente se arrependa dos pecados, da dor que está nos oprimindo e que a gente possa realmente entregar o nosso coração ao Senhor. E no Salmo 40, ele tem a resposta, né? Coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Então, como é bom a gente saber que a gente tem um Deus, mesmo a gente fazendo o que é errado, mesmo a gente fazendo coisas que não agradam a Deus, a gente pedindo perdão, porque nós temos que se derramar diante de Deus e pedir perdão pelos nossos atos, e Ele nos aceita de volta. Vamos cantar essa música, porque a gente tem que declarar que a gente está vivo e livre, porque um dia Ele morreu por nós, um dia Ele foi crucificado em nosso lugar, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, relembrando isso. Pois um dia Ele morreu por mim. Livre estou, pois um dia condenado foi. Ele mesmo
iniquidade Ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali, Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Viva estou, pois um dia Ele morreu por mim. Livre estou, pois um dia condenado foi. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim. Toda iniquidade Ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali, Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali, Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Ninguém teve amor assim. Amém. Somente Ele que nos libertou. Somente Ele foi capaz disso. E é para Ele que a gente tem que exaltar tudo que a gente faz na vida. Seja o nosso dia, nosso trabalho, nosso estudo, nossa família. Vamos consagrar tudo isso ao Senhor. Porque Ele vive. Foi o amor que pagou
através do sacrifício do seu Filho amado, Pai. Nós podemos, Pai, estar aqui diante do Senhor, Pai, relembrar aquele momento e ter certeza, Pai, que fomos perdoados, Pai. Não importa o que façamos, Pai, que nós nos arrependamos, Pai, do que fizemos, Pai, do que qualquer coisa, Pai, que tenhamos feito. E que o Senhor, Pai, possa estar, Pai, nos limpando com o sangue precioso do seu Filho, Pai, porque assim o Senhor o quer fazer, Pai. O Senhor quer salvar a todos, Pai. Ó, Pai amado, muito obrigada, Senhor, por esse tempo, Pai. E é em nome do Senhor que nós te agradecemos, Pai. Se sacrificou. Pastor, por favor, a ceia. Boa tarde a todos. Vamos dar prosseguimento com a ceia do Senhor. A ceia foi instituído pelo Senhor Jesus Cristo, e aqueles que já se batizaram, confessaram, testemunharam publicamente a sua fé no Senhor Jesus Cristo pode participar dessa ceia. Então, quem foi batizado, por favor, fique de pé, né? E aqueles que não puderem, estamos orando para que possa participar da ceia também, né? Queria pedir para o Nelson e Maria pudesse distribuir os elementos. Na noite que foi traído, o Senhor Jesus, ele tomou o pão, partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós. Esse é um amor incondicional, um amor imerecido. Em Efésios 2:8 fala que pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Não por obras, para que ninguém se glorie. E só Jesus, só o sangue de Jesus, só o sacrifício de Jesus pôde estar nos salvando. E esse amor, essa graça imerecida, foi porque Jesus se entregou naquela cruz. E da mesma forma, Jesus pegou o cálice e falou: esse é meu sangue derramado por vós. Esse sangue de Jesus tem poder, nos purifica. Ele é o sangue que nos justifica, que nos, como nós cantamos, nos redime, tivemos a redenção. No Antigo Testamento, as pessoas tinham que ir para Jerusalém, levar um animal sem ferimento, oferecer para perdão dos seus pecados. Mas Jesus, por amor de nós, por amor a nós, ele se entregou, derramou seu precioso sangue. Tinha que ser um sacrifício puro, um sacrifício que sem mácula, sem pecado, e o único que podia fazer isso é Jesus. Por isso, o único caminho para nós chegarmos a Deus é através de Jesus. E Jesus fez isso por nós, foi por amor. E sem esse amor, todos nós estaríamos condenados. E esse momento, Jesus ele falou para nós fazermos até que ele volte. Jesus ele morreu, ressuscitou.
A ressurreição é muito importante, porque prova que Deus aceitou o sacrifício de Jesus. É a maior prova que Deus vai nos ressuscitar. Jesus foi a primícia, Jesus foi o primeiro, e nós podemos então ter a certeza da nossa salvação. E Jesus deixou como sacramento a gente fazer até que Ele volte, e Ele vai voltar. Está prestes a voltar, está iminente, está próximo à sua vinda, né? Aí nós poderemos estar junto com Deus. Não há choro, não há dor, não há doença, não há morte. Nós vamos estar vivendo eternamente com esse nosso Senhor Jesus Cristo. Na presença de Deus, na presença do amor. E o que nos cessa é gratidão. E realmente vamos tomar essa ceia com gratidão, lembrando o quão a gente não merecia tudo isso. Mas Jesus deixou a sua glória, veio e morreu por nós, veio por amor. Então vamos tomar esses elementos com muita gratidão. O amor de Deus não mede sacrifícios. Dos braços desse amor receba o perdão. Obrigado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, como as manhãs, é firme e constante, e sempre igual na cruz, da morte derrotou, morte de Jesus. Querido Pai, queremos realmente louvar ao Senhor, engrandecer o Teu nome, porque o Senhor nos deu a salvação pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Ó Pai, nós queremos realmente estar lembrando o quão grande foi Seu amor. Queremos estar com o coração repleto de gratidão, porque o Senhor nos amou ao ponto de entregar Seu único Filho para pagar pelos nossos pecados. E graças a esse ato de amor do Senhor Jesus Cristo, nós podemos ter a certeza da nossa salvação, ter a certeza que nós vamos ressuscitar, ter a certeza que nós vamos passar a nossa eternidade junto com o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Não temos palavras a não ser dizer obrigado, porque faltariam palavras para tão grande amor. Por isso, eu quero falar de coração obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Eu oro agradecido em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Hoje pedi para o Mateus subir aqui. Temos o privilégio de receber o Mateus, né, já seminarista. Apresentei ele semana passada, já estou colocando ele no fogo aqui. Ele estará pregando, trazendo a palavra hoje, né, e realmente Deus possa estar ungindo, né, e o Espírito Santo de Deus possa estar passeando aqui, né? Tem a palavra do semeador, que quando fala dos problemas, não é a palavra. Quando fala dos problemas, é a terra em que cai a palavra de Deus, né? Que realmente a palavra de Deus encontre um bom terreno para que possa frutificar. Amém? Então, vou passar a palavra para o Mateus. Boa noite, irmãos. Antes da gente começar, como a gente vai
ouvir algo sobre a palavra de Deus, então é bom a gente conversar com ele em oração e pedir essa ajuda para ele. Então, vamos orar. Senhor, obrigado por essa oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui compartilhando um pouco sobre a palavra que o Senhor foi mostrando e que isso encontre solo fértil no coração desses irmãos, Senhor. Que essa palavra não seja só uma coisa que eles ouviram hoje, mas que eles possam levar isso para a vida deles. Em nome de Jesus, amém. Quem é Jesus? Essa é uma pergunta muito importante, principalmente para nós. Por quê? Porque nós somos cristãos. Então, se somos cristãos, precisamos conhecer quem é Cristo. Porque quanto mais conhecermos a Cristo, mais saberemos o que é ser um cristão de verdade. E a Bíblia nos fala muitas coisas sobre Ele, sobre quem Ele é e sobre o que Ele faz. E então hoje vamos ver uma dessas coisas que a Bíblia diz. Abram suas Bíblias então no livro de na carta aos Hebreus, 1º capítulo. Bem, primeiramente algumas coisas sobre a carta aos Hebreus. O autor dessa carta ele não se identifica. Ele não tem uma introdução como fazem alguns outros escritores e ele também não coloca o nome dele em nenhum lugar da carta. Muitas teorias vêm sendo levantadas para descobrir quem que pode ser, mas nenhuma delas é conclusiva. Mas o que a gente pode saber é que era alguém que tinha autoridade reconhecida na igreja. E essa carta foi direcionada a uma igreja, uma comunidade específica, que ela estava sofrendo perseguição. E isso é um detalhe muito importante. As primeiras igrejas entendiam que essa comunidade se tratavam de judeus. Eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Tanto que o nome dado à carta foi aos Hebreus. Esse nome não foi um nome dado pelo próprio autor, mas foram as primeiras igrejas lá no século II, século III, que entenderam que, realmente, essa carta é direcionada a crentes hebreus, a crentes judeus. Por que isso é um detalhe importante? Porque naquela época, mais ou menos no 1º século, o cristianismo era uma religião proibida pelo Império, mas o judaísmo era uma religião permitida. Então, o que deveria estar acontecendo no coração daqueles irmãos? Eles haviam acabado de sair de uma religião permitida para ir para uma religião proibida. E eles estavam começando a sofrer perseguições. Então, tinha um problema naquela comunidade. Alguns deles estavam sendo tentados a voltar para o antigo judaísmo. Bem, já que a gente adora o mesmo Deus e agora a gente está sendo perseguido, vamos tentar aliviar um pouco dessa perseguição voltando para o judaísmo. Então, este pastor, reconhecido por essa igreja, percebeu esse problema e então o Espírito mostrou a ele qual era a solução. A solução era mostrar que Cristo, Jesus, era muito maior do que todos os principais elementos do judaísmo. E assim, ele conseguiria encorajar os irmãos a permanecerem firmes, seguindo a Cristo mesmo diante de perseguições. Ele queria mostrar para ele que, mesmo que eles sofressem perseguições e ainda que eles fossem condenados no julgamento humano, Jesus vale a pena. E ele fala várias verdades sobre Jesus. E a primeira delas é que Jesus é o maior mensageiro de Deus. Ele começa falando sobre os profetas. Por quê? Porque os profetas eram muito importantes para o judaísmo. Os judeus eles dividiam o Antigo Testamento em 3 grandes partes, que eram chamadas leis, profetas e escritos. A lei era os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco, e Moisés era considerado o maior profeta de Israel. E logo depois vem a mensagem de Isaías, Jeremias, Oséias e os demais profetas. E só depois vinham os escritos, algumas histórias e os livros poéticos. Por que dessa ordem? Porque eles entendiam que
a lei era o fundamento de tudo e a mensagem dos profetas vinha logo depois. E isso era que baseava a sabedoria, que baseava os livros poéticos. Ou seja, os escritos do profeta eram a base de todo o pensamento judeu. E é por isso que o autor de Hebreus começa falando sobre os profetas. Então, ele fala dos profetas e ele faz um contraste entre os profetas e o Filho. Então, vamos ler o capítulo 1, versículos de 1 a 3. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiros de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Bem, os profetas, eles eram mensageiros de Deus. Deus fala aqui, Deus falou muitas vezes por meio dos profetas, mas, enquanto os profetas são mensageiros, o Filho é algo muito especial. E olha o que ele vai dizer. Primeiramente, ele fala que o herdeiro de todas as coisas. Bem, o que significa ser herdeiro de Deus, ou herdeiro de todas as coisas? Ao longo de toda a Bíblia sempre mostra que Deus, ele é o dono de tudo. Ele é o rei de tudo. Ele é a autoridade máxima sobre tudo. E essa questão do herdeiro tinha um significado naquela época que o rei, ele tinha um filho, que era o príncipe. E esse filho era quem teria autoridade no futuro, quando o pai dele passasse dessa vida e passasse o reinado para ele, mas também significava algo importante, que ele tinha a autoridade no presente. E essa autoridade se estendia a todo o reinado de seu pai. E é esse sentido que o autor de Hebreus está destacando aqui sobre o filho. Vamos lá, uma questão importante. Deus não divide essa glória, esse poder com ninguém. Mas a Bíblia também fala de um ungido de Deus, de um filho de Deus, de um Messias, que esse recebe tanto o poder de Deus, recebe tanto a autoridade de Deus, como também recebe alguns adjetivos atribuídos somente a Deus. Logo, se ele recebe tudo isso, ele só pode ser o próprio Deus. Ou seja, dizer que alguém é o herdeiro de Deus não é apenas dizer que essa pessoa recebeu a autoridade de Deus, mas significa dizer que essa pessoa é o próprio Deus. E olha o que ele diz logo em seguida também. Ele diz, por meio de quem fez o universo. Ora, foi Deus quem fez o universo. E só Deus pode reivindicar essa autoridade como criador do universo. Salomão desenvolve isso muito bem em Eclesiastes, que o propósito, o dever de todo homem é obedecer os mandamentos do seu Criador. Então, dizer que alguém criou o universo, dizer que alguém é criador, também é uma forma de dizer que essa pessoa é, em última análise, o próprio Deus. E ele diz isso ainda mais claramente quando diz que é a expressão exata do seu ser. A palavra caráter aqui significa exatamente essa cópia exata. É a própria pessoa de Deus. E então, ele diz que aquele que, depois que fez a purificação dos pecados, ele se assentou à direita de Deus. Novamente, ele reafirma aquela ideia daquele que se assenta à direita do rei, aquele príncipe herdeiro. Ou seja, de 4 formas diferentes, ele destaca que esse filho não é apenas um mensageiro de Deus, mas esse filho é o próprio Deus. O filho é o Criador. Enquanto os profetas são apenas mensageiros, o filho é o próprio Deus falando. Ou seja,
o Filho é maior que os profetas. Mas ele não para por aí. Olha o que ele vai dizer no versículo 4 ao versículo 14. Tornando-se tão superior a anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez: Eu serei seu pai e ele será o meu filho. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, ele diz: Ele faz dos seus anjos ventos e de seus servos clarões reluzentes. Mas, a respeito do Filho, diz: O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: No princípio, Senhor, firmastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimenta, e tu os enrolarás como um manto. Como roupas, eles serão trocados, mas tu permanece o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Espera, ele estava falando de profetas, então por que do nada ele começou a falar de anjos? Porque os anjos também tiveram um papel muito importante nas profecias. Algumas vezes Deus falou diretamente aos profetas, por exemplo, como foi com Moisés, como foi com Abraão, mas em muitos outros casos ele falou por meio de anjos. Por exemplo, Daniel, Deus fala várias vezes com ele por meio de anjos. Anjos interpretando sonhos, anjos dando visões. Então os anjos eles tinham um certo grau de autoridade, apesar deles estarem abaixo de Deus. E os judeus davam muita importância aos anjos como mensageiros de Deus, tanto que eles acreditavam que a lei foi dada a Moisés e foi dada ao povo de Israel por meio de anjos. Então, por isso, era importante destacar a superioridade de Jesus, não só no que diz respeito aos profetas, mas também no que diz respeito aos anjos. E ele dedica vários versículos falando sobre isso. A primeira forma que ele mostra isso, ele cita 2 profecias. Essas profecias foram tiradas de 2 Samuel 7, uma fala de Deus a Davi, e em Salmo 2. Vamos lá, o que acontece em 2 Samuel 7? Davi ele queria construir o templo de Deus, mas Deus diz: tá, eu sei que você quer muito fazer isso, mas não vai ser você que vai construir o templo. E ele fala que Deus cuidaria do futuro de Israel, mas ele também cuidaria da família de Davi. E uma dessas coisas é que ele escolheria um descendente da família de Davi. E esse descendente teria o trono seguro por Deus. Então ele fala: eu serei seu pai e ele será o meu filho. Ou seja, esse descendente de Davi seria chamado filho de Deus. E em Salmo 2 também fala desse rei ungido, desse rei escolhido por Deus, que seria chamado filho de Deus. Ele mostra que muitos povos tentariam se rebelar contra esse rei, mas essa rebelião seria inútil. Por quê? Porque foi Deus quem assegurou o seu reinado. Ou seja, ele cita essas 2 profecias que falam que o Filho de Deus não é um anjo. Como assim? Porque ele fala: a qual dos anjos Deus disse isso? Isso é uma pergunta retórica. Na verdade, o que ele quer dizer é que a nenhum anjo Deus disse isso. A nenhum anjo Deus deu essa autoridade de ser chamado Filho de Deus. A nenhum anjo Deus fez essa promessa. Ou seja, esse Filho de Deus, primeiramente, não é um anjo. Então, ele continua o raciocínio. Dessa vez, ele cita 2 hinos. O primeiro hino está em Deuteronômio 32 e o segundo está em Salmo 104. Deuteronômio 32 é um hino de Moisés, em que ele mostra o extremo poder de Deus e mostra que
Israel ele estava querendo desobedecer esse Deus tão grandioso. E ele queria alertar o povo de Israel e ele fez isso por meio desse hino. E uma das coisas que ele fala é que esse Deus é tão poderoso que ele controla toda a natureza e que todas as nações o adoram. E aí ele diz, todos os anjos de Deus o adoram. Ou seja, até mesmo os seres celestiais adoram esse Deus. Então quem a gente é para não obedecer esse Deus? Já o Salmo 104, ele mostra que Deus é maior do que todas as coisas na criação. E é Ele quem sustenta tudo. Em comparação, Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus mensageiros clarões reluzentes. Ou seja, Ele faz o que quiser com esses anjos. Ou seja, Deus, Ele é muito superior aos anjos. E esse Deus faz o que quiser com esses anjos. Eles são apenas servos de Deus. E então ele faz outras duas citações interessantes. Repare, ele está combinando pares de citações do Antigo Testamento e está usando isso para desenvolver o seu argumento. Ele cita outros dois salmos, que é o Salmo 45 e o Salmo 102. Esse Salmo 45 é um salmo de casamento, que ele descreve uma cena de um casamento de um rei muito importante. Mas então, ao longo da história, quando ele está desenvolvendo a poesia, ele mostra Deus como o grande rei. O grande rei que governa com cetro de equidade, que ama a justiça e odeia a iniquidade, que é essa parte que ele cita aqui. E ele fala que esse Deus poderoso, esse rei poderoso, escolheu um rei humano, que é o rei que é o personagem principal desse Salmo 45. E então ele cita também, o autor de Hebreus cita o Salmo 102, que é um pedido de socorro, é chamado Salmo de Lamento. Então, depois desse pedido de socorro, ele mostra quem é esse Deus que ele está pedindo ajuda. Para quem ele está pedindo ajuda? Esse Deus tem um eterno poder sobre a criação e ele é um rei que nunca passará. Ou seja, citando esses dois salmos, o que o autor de Hebreus está fazendo? Ele está mostrando que o filho foi escolhido para ser um rei. E ele foi escolhido por Deus, que é o grande rei sobre todas as coisas. Ou seja, ele não chegou lá por vontade própria, ele não chegou lá por ele mesmo, mas ele foi o escolhido de Deus. E então, ele faz uma última citação do Salmo 110, e esse salmo fala de novo o filho que tem o direito de se assentar à direita de Deus, que é novamente aquela ideia do príncipe herdeiro. E ele fala que a qual dos anjos Deus alguma vez disse, novamente uma pergunta retórica. Na verdade ele quer dizer, a nenhum anjo Deus disse isso. O filho é igual a Deus e ao seu príncipe herdeiro, e nenhum anjo tem esse direito. E por fim, ele chega a uma conclusão. Não são os anjos, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Quem que são esses que hão de herdar a salvação? O povo de Deus. Ou seja, ele mostra que, na verdade, os anjos são servos de Deus, mas também servos do povo de Deus. E assim ele mostra que os anjos são muito inferiores ao filho. Enquanto os anjos são apenas servos, o filho é Senhor e Rei. Olha o que ele desenvolveu até aqui. Primeiro ele falou dos profetas. Tanto os profetas quanto o filho foram usados por Deus para ser mensageiros, mas somente o filho é herdeiro, somente o filho é criador, somente o filho é o próprio Deus e somente o filho é o príncipe. O filho é maior que os profetas. Mas depois ele fala que tanto o anjo quanto o filho foram importantes. Mas o filho não é um anjo, os anjos são apenas servos de Deus, o filho é rei escolhido por Deus, o filho é o príncipe herdeiro, ou seja, ele é o próprio Deus, e os anjos são apenas servos do povo de Deus. O filho é maior que os anjos. E o filho, em última análise, é maior que todos os outros mensageiros de Deus. Então, os profetas e os anjos
foram mensageiros de Deus, ok. Mas enquanto os profetas e os anjos foram apenas mensageiros, apenas servos de Deus, o Filho é o próprio Deus, é o próprio Senhor da mensagem. E quem é esse Filho? Esse Filho é Jesus. Jesus é o maior mensageiro de Deus. É tanto mais importante mensageiro de Deus, mas também o que mais tem a autoridade. E isso é muito importante, porque se o Filho é muito maior do que os mensageiros do Antigo Testamento, então vale muito mais a pena seguir a esse Filho de Deus, a esse maior mensageiro, esse perfeito mensageiro de Deus. Mas não é apenas isso. Não é apenas uma questão de convencimento, mas ele também traz uma advertência. Qual é a principal diferença que faz saber de tudo isso? E aí vem uma advertência muito séria, que vai do versículo 1 ao 4 do capítulo 2. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Por quê? Se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que ouviram. E Deus também deu testemunho delas por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dom do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Olha essa parte aqui do versículo 1 ao versículo 3. Prestemos maior atenção. É uma conclusão. Já que o Filho é o mais importante mensageiro, então a gente deve prestar maior atenção na mensagem dele. Por quê? O que acontece se a gente não prestar atenção, se a gente tratar com negligência essa mensagem? Ora, ele acabou de dizer que o Filho é maior do que os anjos, porque eles são apenas servos. Mas desobedecer essa mensagem, tanto a mensagem dos profetas quanto a lei de Moisés, trouxe disciplina de Deus. Então, ele faz uma pergunta retórica: como escaparemos? Nós não escaparemos. Se negligenciar a mensagem dos servos trouxe punição, certamente negligenciar a mensagem do Senhor também trará punição. E é por isso que ele diz: é preciso que prestemos maior atenção, para que não nos desviemos, senão não escaparemos. Se Cristo é o maior mensageiro de Deus, não negligencie o Evangelho de Cristo. Caso contrário, você não escapará da disciplina de Deus. Mas como que é essa negligência? O que é negligenciar essa grande salvação, negligenciar o Evangelho? Bem, para aqueles irmãos, pode ser exatamente essa ruptura, essa volta. Por quê? Eles poderiam simplesmente voltar a viver escondidos no judaísmo, fingir que Jesus não veio, fingir que Jesus não era o Messias, e continuar seguindo a lei mosaica como se nada tivesse acontecido. Isso seria uma negligência com o Evangelho. Eles estariam ignorando tudo aquilo que Deus revelou por meio do seu Filho e tudo que o seu Filho fez na vida deles. Era uma negligência muito grande. E para nós, como que a gente negligenciaria essa mensagem? Bem, se Cristo revela que Ele veio para tirar o pecado do mundo, então quando a gente vive voluntariamente, quando a gente vive conscientemente no pecado, a gente está negligenciando esse Evangelho. Quando a gente sabe que algo precisa ser mudado por Cristo na nossa vida, a gente está negligenciando esse Evangelho. E quando a gente sabe o que é certo de ser feito, quando a gente tem plena consciência disso, mas a gente não faz, é uma negligência com o Evangelho, é uma negligência com a mensagem de Cristo. Porque Deus nos chamou para a santidade. E Ele revelou a sua pessoa por meio do Filho, mas Ele também cravou o seu Filho numa cruz, para que o nosso pecado seja tirado. Não só a nossa culpa, mas também a nossa prática do pecado. Por isso, não negligencie o Evangelho de Cristo. Caso contrário,
Você não escapará da disciplina de Deus. Mas você pode estar pensando aqui, pô, e agora? Eu tenho sido negligente muitas vezes na minha vida. Eu tenho sido negligente até aqui. E talvez você até pense, tenha em mente que, nossa, eu estou sob a disciplina de Deus. Será que agora eu não tenho mais esperança? O autor de Hebreus, ele continua desenvolvendo esse tema da disciplina. E ele desenvolve com bastante calma no capítulo 12. Eu vou ler aqui os versículos 7 e o 10 a 11. Suportem as dificuldades, recebendo como disciplina. Deus o trata como filhos. Pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Os nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aquele que por ela foram exercitados. Toda a disciplina de Deus tem o objetivo de nos restaurar. Não é para nos destruir, porque somos seus filhos. Deus usa todos os meios necessários, porque Ele quer tornar os seus filhos como Ele. Ele quer tornar os seus filhos santos. Ele quer que nós tenhamos a santidade. Isso é uma prova de seu amor por nós, de seu amor por você. Ele trouxe os seus mensageiros. Ele trouxe seu filho. Ele sacrificou o seu filho. E se for necessário, Ele usará essa disciplina, porque Ele te ama. Então lembre-se, se Cristo é o maior mensageiro de Deus, não negligencie o Evangelho de Cristo. Caso contrário, você não escapará da disciplina de Deus. E esta disciplina é uma prova de amor e cuidado de Deus, porque Ele valoriza a minha e a sua santidade. Então, vamos orar? Senhor, depois de tudo que o Senhor mostrou para a gente aqui, por meio da sua palavra, Senhor, que a gente não seja negligente, que a gente não trate com desprezo toda essa obra, tudo que o Senhor fez e tudo que o Senhor revelou para nós sobre o Senhor e seu Filho, mas que a gente busque essa santidade, que a gente não seja como aqueles filhos rebeldes que precisam ser disciplinados toda hora, mas que a gente seja como filhos obedientes, Senhor. Que a gente consiga participar dessa sua santidade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Mateus, pela palavra. Vamos aos avisos. Terça-feira, toda terça-feira, 20 horas, nós temos a reunião de oração. Todos estão convidados, vamos estar participando. E nós postamos o link no grupo da Aliança. Quem não tiver, por favor, possa pedir para alguém encaminhar o link. Ok? Semana que vem tem a reunião da liderança, tá? Sábado, às 20 horas, a liderança, nós vamos se reunir aqui presencial. Tá, ok? Não esqueçam. E a igreja, por favor, esteja orando, por essa reunião. Tem algum aviso que eu esqueci? Não? Ok. Então, vamos ficar todos... Aniversariante foi semana passada. Hoje é o primeiro, né? Hoje. Então, vamos ficar de pé? Querido Deus, nós queremos rogar em nome de Jesus, que tenhamos homens e mulheres que nunca negligenciem o Teu Evangelho, Pai. Que possamos ser filhos obedientes sempre, amando e fazendo a Tua vontade. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos aqui, desde agora e para sempre. Amém. Obrigado, irmãos. Uma ótima semana a todos. Tchau, tchau.